Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Clamando no Deserto. Nesse momento nós vamos estudar um pouco sobre duas falas que são bastante colocadas no mundo de hoje, né? A Bíblia precisa de uma releitura ou a Bíblia precisa de ser reescrita. Logo mais iniciamos com oração, que Deus nos abençoe. Senhor, venha nos auxiliar, nos dar sabedoria para falar da Tua mensagem. Agradecemos e pedimos que esteja conosco em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Bom, são dois temas, né? Alguns entendem que a Bíblia é meramente o resultado da cultura de uma época. Então, ela não seria a palavra de Deus dada para para um grupo de pessoas. Ela seria meramente o resultado de um grupo qualquer, que foi desenvolvendo sua filosofia religiosa. Outro grupo aceita que a Bíblia é dada por Deus. Então, dificilmente aquele grupo que diz que a Bíblia foi dada por Deus vai dizer que ela precisa ser reescrita. Mas dentro desse grupo, existem pessoas que dizem que ela precisa de uma releitura. Bom, para analisar se ela precisa ser reescrita, nós vamos pensar o seguinte: o que precisa ser reescrito e por que precisa ser reescrito? Para isso, nós precisamos fazer uma análise do livro como um todo e verificar por que ela precisa ser reescrita. O que existe nela não é suficiente para desenvolver princípios e normas para aqueles que acreditam nela. Então, esse seria um motivo para dizer que ela é reescrita, ou pior ainda, né? Ela é totalmente inadequada para qualquer pessoa na sociedade, então ela precisa ser reescrita, ou pelo menos algumas partes dela precisam ser reescritas, que basicamente significa serem anuladas. Pessoas que não querem que determinadas partes da Bíblia sejam divulgadas mais. E, geralmente, quando se conversa com essas pessoas, nós percebemos que o que elas têm é uma visão, pouco conhecimento a respeito do conteúdo que está ali escrito, das particularidades das escrituras e outras coisas. Só que existe um outro grupo, que é principalmente em algumas igrejas, que dizem, inclusive hoje, que ela precisa de uma releitura. O que é uma releitura? É uma forma disfarçada de reescrever a Bíblia. Por quê? Porque, assim, na reescrita, o texto some dali. Vamos pensar assim, o texto incômodo some dali e fisicamente você não vai ler mais aquele texto. A releitura, basicamente, de acordo com o que alguns tentam, pelo menos, colocar, ou em grande parte até talvez das pessoas que defendem isso, é assim, o texto continua ali, mas é como se ele não existisse. Então, basicamente, como funciona isso? É quando eu leio o que está escrito lá, mas não me importa. Eu vou dizer que era para outro grupo, era em outra época, era em outro contexto, que eu não preciso daquele texto. E só por dizer isso, como que num passe de mágica, as pessoas não precisariam mais se preocupar com aquele texto. Um dos exemplos, eu não vou colocar aqui nesse momento, mas é quando se questiona uma parte, por exemplo, vamos considerar a Bíblia como um todo, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia tradicional protestante, pelo menos, né? Como um todo ali, sem os livros apócrifos, e vamos pegar uma parte, por exemplo, que Paulo diz que, vou até ver se eu consigo colocar aqui. Primeira Timóteo 2,13. Então nós vamos colocar aqui, ó, 1 Timóteo 2. Olha só essa fala. A mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, ou seja, cumprindo seu papel de mãe, no ensino dentro do lar, edificando os filhos, se permanecer com modéstia na fé,
no amor e na santificação, né? Ele fala aqui da necessidade da mulher ter um traje adequado, né? Não se perder dentro da questão ali da, das posses, assim como o homem também, mas aqui em especial com relação às pérolas, aos vestidos, que tem a ver mais com a mulher, né? Então, que os homens orem em todo lugar, né? Então, veja só, isso é o texto que ele está falando, né? E aí, ele alega aqui, ó, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E aí, qual é o foco que eu vou dar hoje para esse texto? É essa questão, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Esse é o argumento que o escritor Paulo usa. E aí, se você for olhar, por exemplo, alguns cristãos, eles vão dizer assim, mas é absurdo esse argumento de que primeiro foi criado Adão, porque afinal de contas os animais foram criados primeiro, então eles deveriam ter a primazia. Então, é óbvio que em primeiro lugar, quando esses cristãos dizem isso, a gente sabe que eles não estão necessariamente preocupados com o fato de que é Paulo que está dizendo isso. Então, eles deveriam falar para o leitor. Ora, no momento que eu estou questionando essa fala, eu não estou questionando a fala da pessoa que entende que esse é um argumento relacionado à primazia que Paulo utilizou, né? Eu vou simplesmente levar em consideração que isso é assim mesmo, que eu não vou me preocupar com isso e que isso é um argumento absurdo. Então, biblicamente, o que nós temos que entender é que essa pessoa não está questionando o argumento das pessoas que têm essa crença. Ela está questionando a fala de Paulo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é óbvio que quando Paulo fala de que Adão foi criado primeiro, quem conhece a Bíblia, quem já leu o Gênesis, sabe que Adão e Eva foram criados para dominar o que existe aqui. Eles foram criados para dominar, Deus diz, domínio sobre os peixes do mar, as aves dos céus, etc, etc, sobre os animais da terra. Então, eles foram criados no contexto de domínio. Então, é óbvio que quando Paulo fala que primeiro foi criado Adão e depois Eva, ele está falando o critério em relação a esses dois que foram criados para dominar. Qual é o critério da primazia? É o que foi criado primeiro. É isso que ele está falando, né? Então, essa é a argumentação. Então, é óbvio que a questão dos animais, ela não deve ser usada aqui no sentido de tentar desqualificar o argumento. Nesse caso, o argumento de Paulo foi esse, né? E o contexto é esse, mas veja, nós não estamos propondo uma releitura da Bíblia. Só que muitas pessoas, quando lêem esse verso, por exemplo, falam, a Bíblia precisa de uma releitura nesse sentido. Na época em que ela foi escrita, vigorava esse e esse padrão, isso e isso acontecia, por isso isso foi escrito. Bom, independente do padrão que predominava nesse tempo, isso não pode ser uma argumentação para desqualificar o texto. O texto não foi escrito exclusivamente por causa disso e apenas enquanto vigorasse esse padrão. Não, se você ler o texto, você vai ver, homens orem em todo lugar, levantando mão santa, sem ira nem contenda, as mulheres se ataviem com traje honesto, pudor, modéstia. Então, veja, são princípios que valem para todo momento, para toda uma vida, para todas as épocas. Então, admoeste que se façam deprecações, orações, intercessões, ações de graça por todos os seres humanos, todos os homens. Então, é óbvio que ele está falando aqui para todas as épocas, não apenas para a época em que ele está vivendo. Então, basicamente, isso é a releitura da Bíblia. Quando as pessoas chegam e falam assim, olha, isso aqui não pode ser analisado dessa forma, porque, afinal de contas, os animais foram criados primeiro. Então, a releitura é o quê? É a desqualificação do texto, simplesmente porque a pessoa não aceita o que está escrito ali. Diferente de, por exemplo, assim como eu tenho a visão de que, olha, eu vou ler Paulo à luz do que foi escrito antes dele, que foram os escritos de Gênesis a Malaquias, ele deve se adequar ao que está lá e não o contrário, e, obviamente, o mestre é Jesus e não ele. Então, ele tem que se adequar ao que Jesus falou e não o contrário, ou seja, eu tenho que ler Paulo à luz do que Jesus falou. Isso é o quê? Isso é a harmonia entre os textos. Isso não tem a ver com uma releitura da Bíblia, no sentido em que é proposto hoje de desqualificar determinadas falas por não se adequarem mais à vontade da sociedade atual, à vontade popular. Bom,
Aí é o seguinte, muitas pessoas, quando elas vão falar dessa questão da releitura, elas falam assim, porque Jesus veio, mudou tudo, né? E agora prevalece o Novo Testamento, prevalece a nova aliança, e então as coisas que estavam lá no Antigo Testamento não vigoram mais, até porque Paulo falou, não, peraí, agora aí nós estamos em outro extremo. Quem disse que Paulo é o mestre? Quem disse que as coisas têm que estar de acordo com o que Paulo falou? Paulo tem que ser analisado à luz do restante das Escrituras. Então não é o que Paulo falou, é o que a Bíblia fala e analisar o que Paulo falou à luz do que está na Bíblia. Então, por exemplo, vamos pegar um caso de releitura bíblica, na prática, né? Assim, os evangélicos eles costumam dizer o seguinte: a lei só foi dada para que as pessoas não pudessem cumprir, que Paulo fala lá para que todos sejam verificados como indignos, né? E eles entendem isso, não há um justo nenhum sequer, né? Uma passagem muito mal utilizada, por sinal, né? Do que foi escrito lá realmente, entre Gênesis e Malaquias. Mas aí as pessoas falam assim, a lei só foi dada para que todos se vejam como corruptos, todo mundo veja que não é possível cumprir a lei, que ela só foi dada porque era impossível. E os israelitas deveriam ter admitido que era impossível ter cumprido a lei, né? Vamos ver o que está aqui em Deuteronômio 30, né? Sobrevindo todas as coisas, bênção ou maldição que tenho diante de ti, te recordares entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor, e te converteres ao Senhor, deres ouvido a sua voz, conforme a tudo o que te ordeno hoje, tu e teus filhos, com o teu coração, com a tua alma, então o Senhor te fará voltar do teu cativeiro e se compadecerá de ti. O Senhor Deus circuncidará o teu coração. Um outro ponto aqui, as pessoas falam assim, não, o que vale hoje é a circuncisão do coração. Bom, mas a circuncisão do coração já existia naquela época, então não há diferença entre a aliança antiga, no sentido de que prevalecia a circuncisão do coração, e naquela época. E naquela época também nós tínhamos a circuncisão física, e já se tinha o conceito de circuncidar o coração. E aí ele fala o seguinte: quando deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando seus mandamentos e seus estatutos, guardando, ora, ele está falando para guardar. Se ele está falando que é para guardar, quando ele fala, quando você fizer isso guardando, ele está colocando, ora, eu estou dando um conjunto de normas que, obviamente, é possível ser guardado, ser obedecido. Quando te converteres ao Senhor de todo o teu coração, com toda a tua alma, e ele associa converter de todo o coração e toda a alma a guardar os mandamentos e estatutos. Porque este mandamento que hoje te ordeno não te é encoberto e tampouco está longe de ti. Ou seja, você pode compreender esse mandamento, não está encoberto e não está longe de ti, ou seja, você pode obedecê-lo. Não está no céu para que diga quem subirá por nós aos céus, que nolo traga e nolo faça ouvir, para que o cumpramos, nem tampouco está além do mar para dizer quem passará por nós além do mar, para que nolo traga e nolo faça ouvir, para que o cumpramos, porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca, no teu coração, para cumprires. Vês aqui que hoje te proponho a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos, estatutos, juízos, para que vivas, te multipliques e o Senhor teu Deus te abençoe. Porém, se o teu coração se desviar e não quiser dar ouvidos e fores seduzido a inclinares a outros deuses, aí ele vai falando aqui o que acontece. Então vejam, muitas pessoas elas pegam isso aqui e falam assim, mas aqui realmente fala que os mandamentos eram para a vida, mas Paulo lá no outro lugar vai dizer que não, agora não é mais assim que funciona. Então Paulo está contradizendo o que está aqui, né? Ou a interpretação que estão dando a Paulo está errada, ou o próprio Paulo está errado, porque ele não pode anular o que está aqui e se dizer um servo de Deus, né? Mas e Jesus? Jesus era o Messias, né? O que Jesus vai falar para nós, por exemplo, o próprio Jesus reconhecendo isso, né? Ele precisava reconhecer isso para que nós soubéssemos disso? Não. Basta que nós tenhamos em mente que o Messias, ele não pode vir e anular o que está escrito. Se ele veio para exaltar as Escrituras, se ele veio para exaltar a Deus, ele não pode anular o que Deus falou lá no passado, né? Simplesmente chegar e falar, não, isso aqui não vale mais porque eu não quero mais e acabou. Então veja bem.
Jesus diz: não cuideis que vim destruir a lei e os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Lei e os profetas, basicamente, se nós pensarmos que na divisão leis, profetas escritos, ele está dizendo: não vim anular o que está nas escrituras, vim cumprir. E, obviamente, cumprir não é anular, cumprir é o contrário de anular. Quando ele fala para João, não, para que se cumpra, né, toda a justiça, toda a lei, ele não está dizendo para que se anule toda a lei, mas para que se obedeça, né? Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino do céu. Aquele que o cumprir e ensinar será chamado grande. E se a vossa justiça, e obviamente ele está falando da obediência, não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Aqui nós vemos uma outra coisa que foi reescrita, ou que foi uma releitura das escrituras. Quando falam assim, que uma pessoa que busca falar sobre a necessidade de obediência das escrituras, ela é colocada assim: fariseu. Na verdade, quando você vai em Mateus 23, você vai ver o contrário, que Jesus ele está criticando não a disposição em buscar o que é correto nos fariseus e escribas, mas o fato de que eles ensinam, mas não praticam. E inclusive ele fala: obedecer a tudo que eles falam, obviamente a tudo que estiver de acordo com as escrituras. Então, hoje nós temos uma releitura disso também. Uma pessoa que busque alertar as pessoas sobre a necessidade de uma santidade maior, ela é muitas vezes chamada de fariseu, não é? E isso está associado muitas vezes são judaizantes, querem obedecer o que está lá no Antigo Testamento, né? Uma coisa pior que a outra, né? E aí, por fim, nós vamos colocar um outro ponto aqui, que seria Jeremias 31. Então vamos lá em Jeremias 31. Olha aqui. Não vou ler o texto todo, porque é uma reflexão que nós estamos fazendo, mas veja só. Verso 31, Jeremias 31, verso 31. Eis que vem dias do Senhor, em que farei uma aliança nova ou renovada, com a casa de Israel e com a casa de Judá. Bom, vamos pensar. Pelas características dessa aliança, nós vamos ver se ela é realmente nova no sentido de uma inovação em tudo que está nela, ou se ela é basicamente uma aliança renovada, com todos ou a maior parte dos conceitos já existentes na aliança antiga. Muitos dizem assim: não conforme a aliança que fiz com os pais. Então, obviamente, é uma aliança diferente. Não, não é isso que o texto quer dizer. Vamos ver. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Então, ele está dizendo assim: não para que vocês ajam conforme os seus pais agiram. E aí nós vamos ver pelo conteúdo da aliança se ela é igual ou semelhante ou se ela é diferente à aliança antiga. Essa é a aliança que farei com a casa de Israel. Lembra que ele falou assim: nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. A Bíblia sofreu uma releitura também nesse conceito, quando as pessoas dizem assim: a lei foi dada para Israel. Mas a promessa também foi dada para Israel e para Judá. Inclusive a nova aliança foi prometida a Israel e a Judá. Mas nós somos o Israel espiritual, então tem que ser o Israel espiritual para cumprir o que está dizendo lá também, não é? E aí ele diz o seguinte: a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias do Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Bom, igualzinho que está em Deuteronômio 30. Então, nesse sentido, ela não é nova no sentido de apresentar algo diferente. É a mesma coisa que estava lá, é só a renovação do anterior. Serei o seu Deus e eles serão meu povo. O que está dizendo lá? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da casa do Egito, da terra do Egito, da casa da servidão.
eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. A mesma coisa que havia na aliança que foi proposta a Israel. Então, mais um elemento de renovação, não de uma aliança diferente, nova no sentido de colocar algo diferente do que existia antes. E não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Bom, isso aqui já aconteceu em algum momento na história? Bom, só quando as pessoas aprendem sobre as Escrituras. Ou seja, a possibilidade de todos conhecerem, né? Do menor até o maior, diz o Senhor. Bom, isso significa que não é preciso que haja pessoas que ensinem uns aos outros? É essa a intenção? É isso que Deus está colocando? O próprio Deus fala sobre ensinar as pessoas, não é? Então, isso é um ponto um pouco mais complexo de se enxergar, de se entender, por exemplo. Mas a intenção de Deus na antiga aliança era que as pessoas conhecessem Ele? Sim, tanto conhecessem, todos conhecessem, que Ele chega a dizer para o povo de Israel que eles deveriam ser um testemunho em palavras e ações a todos os outros povos, que olhariam para eles e diriam assim, que povo sábio e entendido, que povo é esse que tem um Deus, que povo além desse tem um Deus tão chegado, que se preocupa tanto, etc, etc. Né? Então veja que esse conhecer ao Senhor também não é algo novo, isso aqui também já fazia parte da antiga aliança. Porque eles perdoarei a iniquidade, a maldade, e nunca mais lembrarei dos seus pecados. Ora, quando Deus perdoa um pecado, ele já falava para o povo da questão de colocar no fundo do mar, etc. Então, essa questão também não é uma questão que estava fora da aliança anterior. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, bramando as ondas. Se falharem essas ordenanças, também deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Se puderem ser medidos os céus, sondados os fundamentos, também rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram. Então veja, também cai por terra essa ideia de que o povo de Israel deixa de ser o povo de Deus. No máximo que nós podemos enxergar é uma extensão do que já havia sido proposto. E aí as pessoas falam assim, mas também foi estendido para o povo gentil, mas sempre foi estendido ao povo gentil. O problema é que houve uma má compreensão do que foi falado lá. Deus já havia falado que o povo de Israel era para ser um testemunho e estender aquilo que eles estavam recebendo para os gentios. Podemos falar o povo de Israel deixou de ser exclusivamente, ou seja, só por eles podem ser transmitidos as mensagens. Os gentios também têm direito a transmitir a mensagem? Bom, biblicamente eles sempre tiveram, desde que fizesse parte do povo de Deus. Deixasse de ser fora do povo e aceitasse. Lá no povo de Israel também já havia essa questão de que qualquer de fora que aceitasse aquilo que Deus estabeleceu, faria parte do chamado Israel espiritual, no sentido de que pessoas que não eram israelitas de sangue, que fariam parte do povo de Israel. Então, nós temos uma série de releituras dos textos bíblicos, ou seja, falas que não correspondem ao que está no texto, preceitos que não estão nos textos bíblicos e foram adaptados ao cristianismo. Por causa disso é que nós estamos vendo hoje, esse é um dos motivos, creio que um dos principais motivos, é que nós vemos hoje tantas crenças, tantas aberrações teológicas surgindo. Por exemplo, quando uma pessoa diz assim, a questão da homoafetividade. Nós não podemos analisar hoje como foi analisado por Paulo lá em sua época, ou como foi analisado no Antigo Testamento à sua época. Basicamente, o que ele está dizendo assim, independente do que nós concluirmos sobre o que está escrito, nós não podemos utilizar isso. Basicamente, é isso que eles falam por releitura. Ou seja, rejeitar o que o texto diz a respeito do assunto. Ou seja, então eu não vou mais poder dizer que isso é uma atitude inadequada à luz das Escrituras. Que Deus não aprova determinados tipos de atitudes à luz da Escritura. Por quê? Porque a atitude que nós vemos hoje é diferente daquela época. E aí, além da questão óbvia de olhar para a realidade e pensarmos assim, bom, é melhor ou pior que naquela época?
O relacionamento humano é melhor ou pior que naquela época? Houve realmente uma evolução no sentido de relacionamento, comportamento dos seres humanos? Ou a coisa de lá para cá, se não se tornou igual, está até pior? Olhe para a nossa sociedade, o aspecto educacional, de convivência, padrão das músicas. Toda piada tem que ter uma conotação sexual, tem que falar de um órgão sexual, falar de uma profissão relacionada à conotação sexual. Filmes, novelas, olha como as escolas ensinam, os padrões de ensino das pessoas, olha o conceito de imprecisão da verdade, e aí você olha se a sociedade agora é melhor ou pior que aquela época. Ou seja, se o que foi falado naquela época já era grave, será que hoje não é ainda mais grave? Então, basicamente, isso é a releitura, que eu basicamente considero tão perigoso. Eu não vou dizer pior, porque quando você anula, quando você pede para reescrever, você não dá sequer para as pessoas a oportunidade de ler o que está escrito lá e tomar uma decisão por si mesmo. Quando você fala em releitura, você está dizendo que pelo menos a pessoa vai ter a oportunidade de ler o que está escrito lá conforme o que está escrito. E aí as pessoas vão oferecer outra interpretação e ela, buscando conhecimento, vai ter a oportunidade de questionar, assim como estou fazendo. O grande problema da reescrita é que geralmente ela toma os contornos de se proibir, de se anular o que está escrito, não é? Mas a releitura ela é tão perigosa para o engano, por quê? Porque ela coloca na mente das pessoas que está escrito lá, mas é inválido, é desnecessário, não vale a pena. Não é? Então, espero que tenha ajudado nesse processo. Não é? E aí você deve se perguntar, por último, para a gente encerrar, né, efetivamente. Você deve estar se perguntando assim, mas por que nós não cumprimos exatamente tudo que foi dito lá? Isso é um outro ponto. E aí nós temos uma falácia, né, que eu considero seria algo como uma conclusão apressada. Né? Então, assim, já que eu não sigo tudo que está lá, então nós vamos determinar o que seguir do que está lá. É uma falha, não é? Não é porque algumas coisas nós reconhecemos, o próprio Jesus, quando ele esteve aqui, ele falou assim, olha, isso foi dado por causa da dureza dos vossos corações, mas no princípio não era assim. Então, veja, ele não falou isso porque, eu não quero que seja assim. Ele diz, olha lá no princípio e você vai ver que não era assim. Ou seja, se não era assim no princípio, isso foi uma flexibilização dada no aspecto legal, mas no princípio não era assim. Então, veja, ele fala assim, olha para o que está escrito na própria Escritura e você vai conseguir enxergar, em alguns pontos, o que foi dado por causa da dureza do coração humano. Só que não veja, ele deu um critério bíblico, ele não fala assim, eu não quero isso, então para mim isso aqui tem que passar por uma releitura. Não foi isso que Jesus falou. Ele falou, não, pela própria Escritura, pela própria comparação textual, vocês vão perceber que isso foi dado por causa da dureza do coração humano. Esse foi o critério que Jesus estabeleceu. Ele não estabeleceu uma releitura do texto, ele simplesmente diz assim, você vai ler os dois textos e no momento de ponderar, de harmonizar esses textos, você vai enxergar o motivo disso ter sido dado, para não desqualificar a revelação anterior. A revelação posterior não pode desqualificar a anterior. O que foi dado por Deus aos profetas não pode desqualificar o que Moisés escreveu. O que Jesus veio apresentar não pode desqualificar e anular o que foi escrito antes dele, né? Senão ele não seria sequer o Messias. O que os apóstolos escreveram depois também tem que se adequar ao que está escrito antes deles. Então, veja, o próprio Jesus ele se limitou a isso. Ele veio e falou sobre a necessidade de se sujeitar ao texto bíblico, ao está escrito. Né? Ele fala, errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus, não é? Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nela a vida eterna, não é isso? Então sejam coerentes. Porque ele fala assim, e são elas que testificam de mim, mas vocês não querem dar crédito. Então ele fala, sejam coerentes com o que vocês acreditam, não é? E o projeto de releitura da Bíblia é uma incoerência do que se diz acreditar. As pessoas dizem acreditar no conteúdo das Escrituras, mas desde que eles possam fazer uma releitura segundo a vontade deles, não por análise textual, não por comparação dos textos, não. Simplesmente porque eles não querem seguir aquilo, eles acham que aquilo foi para um tempo lá no passado, que ficou para trás e não deve ser seguido. Espero que tenha ajudado. Termino também com uma oração. Obrigado, Pai, pela oportunidade de compreender a Tua mensagem. Livre-nos de todos os males, nos purifique,
Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Até o próximo estudo. Que Deus os abençoe.